Gente da gente, normalmente quando o Remo e Paysandu jogam fora de casa, a gente sempre procura trocar uma ideia, bater um papo com figuras relativas, né, de companheiros de rádio, jornal, televisão, outras pessoas, enfim. Aí nesse final de semana, Remo e Paysandu não jogam. Aí eu lembrei, porque eu tinha ouvido muito ali nos comentários da Rádio Clube do Pará, o Jones Lara Tavares, que é uma das figuras, vamos dizer assim, um dos ícones da transmissão esportiva, não só do Pará, mas do país. Eu digo, vou conversar com o Jones. Eu ando ouvindo você ultimamente aí, o Jones Tavares esbanjando cada vez mais. Eu disse para o Guerreiro, me ajuda aí para falar com o Jones. Esbanjando cada vez mais vontade, determinação, senso crítico, questionando, refletindo sobre o momento do futebol do Pará. Primeiro, satisfação muito grande, Jones Tavares. Da mesma forma. Um grande abraço a todos, é um prazer renovado. Outra vez a gente está junto e verificando que o futebol nos dá a alegria de viver. E por isso eu estou vivo ainda com os 77 anos. Pois é, então deixa eu logo começar. Eu lembro da última Copa do Mundo, aqui no Brasil, quando você estava conversando com o Zé Silvério, né? Isso, Zé Silvério. E aí vocês estavam discutindo assim, quem era o mais antigo, quem não era, de transmissão esportiva. Conta um pouco, porque mais do que conversar com você sobre o futebol do Pará, até dizer para o Guerreirão, é um documento. Você é um documento vivo da história recente do rádio brasileiro. Olha, na realidade, Você está com quanto tempo? Olha, eu vou fazer 60 anos de profissão no dia 2 de outubro desse ano, né? Na realidade, nós estamos já há algum tempo militando ainda na Crônica Esportiva Paraense. Já quiseram até me colocar como comentarista, mas eu disse, não, eu vou morrer narrador. No dia que eu abraçar a função de comentarista, porque eu acabei exatamente na minha crônica esportiva, porque realmente eu prefiro narrar do que ser comentarista. Por quê? Porque eu acho que ainda tenho fôlego, né? Não é à toa, realmente, que eu tomo sempre uma colherzinha de manhã daquelas de chá, de um remédio que... Qual é? Não, eu não... Não pode dizer? Não posso dizer. Nem fora do ar? Nem fora do ar. Nossa. Nem fora do ar, porque isso aí é aquele segredo. Sabe o segredo do Campari? Pois é. Eu vou te dar depois o segredo do Campari, mas bom. Não o meu. Tá bom. E aí, quer dizer, você nesse pique de narração, mas há um aspecto que muitos locutores esportivos, né, tentam distanciar, aquela questão do clubismo, e aqui no Pará não é diferente. Mas você nunca escondeu. Eu nunca escondi e acho que é falta de caráter a pessoa esconder, né? Na realidade, eu acho que todos nós temos um clube dentro do coração. E o meu eu não nego. Eu sou Remo aqui, Bangu no Rio de Janeiro e Palmeiras em São Paulo. Nunca neguei. Então... E do Remo não só, quer dizer, remista, mas sócio, benemérito, dirigente, um bocado de coisa da história do Remo. Sim, já fiz de tudo dentro do Clube do Remo, até de pai de atleta, né? Pai de atleta, sou grande benemérito do clube, mas infelizmente hoje o Clube do Remo está me dando muitas decepções, mas muitas decepções. Não só em termos de diretrizes, mas em termos de incapacidade de alguns dirigentes que se conduz em relação aos interesses particulares. E isso não é do meu feitio e também não é da minha comunidade. Pois é, mas dentro da tua história, da tua carreira, você conviveu muito, assim, vamos dizer assim, no ápice dessa história toda com o Manuel Ribeiro, e o Manuel é o presidente hoje. Não, na realidade o Manuel Ribeiro trabalhou no Clube do Remo na minha época em que eu era, entre aspas, dirigente sem aparecer, porque pertencia ao departamento autônomo de futebol do clube. Na época em que comandava Alberto Bendan, Jorge Age, Vinícius Bauru de Oliveira, aquelas grandes figuras. E o Manuel foi se chegando, e nós trouxemos exatamente o Manuel Ribeiro para o Clube do Remo, né? Quer dizer, não foi o Manuel que levou o Jones, é o contrário. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. E nesta altura dos acontecimentos, hoje ele está lá. Está lá porque eu trabalhei com outros companheiros para que ele pudesse ser eleito. Mas para mim me causou a maior decepção, porque nós tínhamos um projeto para o Clube do Remo que ia tirar o Remo do sufoco. Esse projeto foi esquecido em menos de 48 horas. Agora, os interesses, até hoje eu não sei. Esse projeto era aquele que tinha o Bonamigo à frente? Exatamente. Em que consistiria esse projeto? Esse projeto do Bonamigo é o seguinte: o Bonamigo é um apaixonado pelo Clube do Remo. No ano de 2000 nós trouxemos ele para cá, para Belém do Pará, porque o Antônio Carlos Teixeira, Antônio, tinha uma parceria, a gente estava ajudando o Clube do Remo àquela altura dos acontecimentos.
com uma junta governativa, da qual participavam 6 e ao final ficou apenas 2, eu e ele. E aí trouxemos o Bonamigo, ele foi realmente um sucesso. No ano de 2000, o Remo foi 8º lugar naquela Copa, João Avelange, e que o Clube do Remo foi passado para trás porque não validaram como campeonato brasileiro, e o Remo não participou exatamente da primeira divisão após o grande sucesso. E ele sempre foi um cara que manifestou vontade de ser, inclusive, um dia presidente do clube. E quando ele veio do futebol do exterior, da Arábia, ele teve um problema com a esposa dele e ela não quis mais ficar lá. E ele veio para Belém. Para Belém não, para o Rio de Janeiro. E conversando comigo, manifestou a vontade de ajudar o clube. E aí eu procurei os beneméritos, grandes beneméritos do clube, fiz uma reunião dentro do clube e mostrei o projeto dele. Inclusive tinha o Kia, que era o comandante desse projeto. Kia aqui trabalhou exatamente no Corinthians, que trouxe o Tevez. E o Tevez é ainda jogador do Kia e que poderia estar no Clube do Remo. Era um mega projeto, hein? Como o Jô, que ele botou no Corinthians, né? E o Cajá, que está hoje na Ponte Preta, depois de ter passado pelo Bahia, e outros valores, né? Mais ou menos o projeto era assim: Bonamigo viria para o Clube do Remo, não tinha custo salarial pago pelo clube, o plantel era pago exatamente por aqueles que deveriam comandar o futebol do Clube do Remo. Foi um achado. Tinha um patrocínio de 2 milhões ao ano para o Clube do Remo, como patrocinador, já através de outros elementos que me conhecem e que me propuseram, porque nós fizemos um apanhado no clube para eles e mostramos exatamente àquela altura dos acontecimentos o que era o Remo no Brasil em termos de torcida. Eles ficaram inteiramente empolgados. E, aliás, está provando na prática, né? Está provando na prática, não é de agora, há muito tempo, né? E, infelizmente, na véspera da eleição, eu fui avisado de que o técnico do Remo era Josué Teixeira. E, quando terminou as eleições, a surpresa minha, que dirigentes do Clube do Remo estavam já trazendo Josué Teixeira há 1 ou 2 meses atrás e fazendo um projeto com o próprio Manuel Ribeiro, que apresentou ele após a eleição. Foi quando eu tenho aqui gravado toda a conversa que eu tive com os elementos que viriam trabalhar pelo Clube do Remo, Paulo Bonamigo e os seus gestores. E mostrei exatamente na reunião do Conselho Deliberativo a patifaria feita em relação a um grande benemérito que tem, ao longo de muitos e muitos anos de trabalho, não só no futebol, como na natação, no esporte amador, que meus filhos, você sabe disso, foram atletas, nadaram pelo Clube do Remo, foram nadadores da Seleção Olímpica dos Estados Unidos, e eu sempre colaborei efetivamente dentro do esporte da melhor maneira possível com o clube que é do meu coração. Mas te digo sempre que o futebol paraense, o esporte paraense, deve muito ao Jones Tavares, porque não só ao Clube do Remo, mas ao Paysandu Esporte Clube, na época de Jorge Falângola, de Fausto Soares e outros elementos, Abílio Coceira, que era meu parceiro, você sabe disso, que trabalhamos junto na Mercúrio Publicidade e nos diários e rádios associados. Eu trabalhei muito para o Paysandu, trouxe as maiores feras do futebol brasileiro, Oberdan, Tito, Rubilota, Bené, Paulo Tavares, Valtinho, Castilho. Olha, peraí um pouquinho. Eu vim pedir uma reflexão do Jones Tavares sobre o futebol paraense. Mas o que eu estou ouvindo aqui é o depoimento, sinceramente, eu estou parmo com o que eu estou ouvindo. Agora, já me apontaram de lá, a diretora já disse que eu só tenho 2 minutos. Vamos lá. A gente tocaria muito mais esse adiante, que eu tenho certeza que muito torcedor do Paysandu não sabe, o torcedor do Remo não sabe dessa história, pouca gente sabe, tá certo? E eu te perguntaria o seguinte: tudo bem, viria o Bonamigo, Jones Tavares, eu vou te fazer a pergunta mais perversa. O que o Remo está deixando aí, eu não sei o que é que vai acontecer. Tomara que suba, mas com certeza vai ficar uma dívida trabalhista. Se esse projeto do Jones Tavares e do Paulo Bonamigo, quem ia pagar a conta? Quem ia pagar a conta? Qual o projeto dele? Esse, se viesse. Não, o projeto do futebol era eles. Tá. O Remo não ia pagar nada. Simplesmente nada. O que o presidente do Clube do Remo teria àquela altura dos acontecimentos de fazer? Cuidar da administração do clube. Só e mais nada. O futebol era exatamente dos investidores que deveriam colocar um time para ser campeão paraense, campeão brasileiro da Série C,
munido para a Série B e no futuro até para a Série A, porque eles iam investir maciçamente, porque o projeto era realmente fantástico. Poxa, Júnior, muito obrigado. Eu quero agradecer aqui ao pessoal da Rádio Clube do Pará, o Guerreiro, meu querido Tomás, que quando chegou aqui, reencontrando figuras como Gaia, Adilson Brasil, tá certo? Tô gravando, menina, tu fica atrás do Tomás batendo a foto, tá certo? O Saulo Zaire, o ex-Saulo José, quer dizer, hoje é Saulo Zaire. Júnior, olha, gente, eu tô aqui boquiaberto. Esse assunto ainda vou fazer render mais aqui no Gente da Gente. Ainda tem um minuto só para perguntar para ele assim, e Remo e Paysandu hoje no Brasileiro, Júnior, como andam? Tua opinião? É minha maior decepção hoje no cenário esportivo brasileiro após muitos e muitos anos de trabalho. Eu vejo um clube do Remo completamente esfacelado em relação a uma administração. A equipe do Paysandu, muito pelo contrário, a administração é boa, mas também sem a competência daquelas pessoas que poderiam trazer mais dividendos para o Paysandu, com grandes jogadores e com grande capacidade para que o futebol paraense estivesse hoje, não só na Série C, como na Série B, mas na Série A. Jones Tavares, essa é a vinheta, né? Essa é saudosa do meu neto, que ele cobra sempre. É mesmo, eu ainda sou desse tempo. Então, é verdade. Olha, foi muito bom conversar com o Jones, um abraço aos amigos daqui da Clube da RBA, aliás, o Tomazão, isso é muito esperto, já me convidou para participar do Dono da Bola. E assim fica o nosso Gente da Gente. Um bom final de semana para todos. Fiquem na paz de Deus. E lembrando que no outro final de semana tem futebol. Tá bom? Um grande abraço. Até a próxima.